tarde, Renato. Olá. Obrigada por teres aceito a entrevista. O que eu te queria perguntar é qual é que foi a tua melhor fase nestes 27 anos de carreira e a tua pior fase? Bom, se calhar começo pela pior, que é mais fácil. A minha pior fase foi em 2011, quando eu produzi e também entrei como ator num espetáculo que fiz no Casino de Estoril chamado Closer. Foi uma experiência falhada da minha parte, não me correu bem, correu muito mal até, ao ponto de ser até traumatizante e de me afastar algum tempo da profissão. E depois lá está, há pessoas que defendem que é, os católicos, os religiosos defendem que isto é mão de Deus, os espirituais defendem que é o universo, outros defendem que é o karma. Eu não sei, mas sei que atrás disso, eu sou mais ligado às energias, atrás dessa energia depois também veio ali um hiato de tempo em que eu tive sem trabalhar. O meu filho tinha acabado de nascer há muito pouco tempo. Portanto foi a fase, foi a fase mais dura do meu percurso profissional. A melhor fase não consigo mesmo distinguir. Consigo dizer-te, por exemplo, que tenho muita saudade do princípio, quando tudo é mais genuíno e espontâneo e despreocupado. Não fazes bem, não faço, só posso falar por mim. Não fazia cálculos de carreira, de cachês, de o que é que virá a seguir. Estavas só presente no momento, aproveitavas aquele espetáculo, aquela personagem, aquele grupo, e entregavas-te às coisas de uma maneira muito mais juvenil, muito mais leve e despreocupada. Tenho muita saudade disso, mas também recordo com muita alegria a minha primeira experiência mesmo como ator profissional, já formado, que foi no Teatro Nacional Dona Maria II, onde trabalhei com atores com carreiras infindáveis, ao mesmo tempo que trabalhava com colegas que estavam a sair do conservatório e a estagiar. Nós éramos 51 atores naquele elenco e aprendi muitíssimo, também pela negativa, porque havia muitos hábitos com que eu não me identificava naquele teatro. E depois lembro projetos que me marcaram muito, e outros que não me marcaram nada, que foram uma seca. Felizmente já não tenho disso há algum tempo. Ultimamente já tenho a sorte e a sapiência de escolher o que faço, e tenho escolhido bem. Ok. Pronto, a pergunta que eu teria a seguir era se houve alguma que marcou em particular, mas como tu disseste... Houve, não, mas eu não a destaquei nesta resposta, e houve, sem dúvida. O trabalho que mais me marcou até agora foi uma peça que eu fiz no Teatro Experimental de Cascais, em 2019, chamado O Beijo de Judas, em que eu interpretava o Oscar Wilde, e que foi um trabalho que me marcou profundamente. Tanto o processo, como o processo de ensaios, como o processo paralelo aos ensaios, de construção até teórica, de perceber quem foi aquele homem. Eu tenho um fascínio por fazer personagens biográficas, principalmente se forem interessantes, que era o caso do Oscar Wilde, que foi uma personagem fascinante. E então o processo foi maravilhoso, porque eu decidi fazer uma viagem por Londres e Paris para visitar os lugares mais marcantes da vida dele. Eu estive na casa dele, eu estive na mesa onde ele se sentava no restaurante preferido dele, onde ele jantava todas as noites. Eu estive na casa do melhor amigo dele, eu estive no lugar exato onde ele morreu. Fiz assim um périplo grande. E essa experiência foi a experiência mais incrível da minha vida. Eu lembro-me de andar por Paris, depois de sair do sítio onde ele morreu, a chorar, as lágrimas caíam. Porque é uma... Mas foi por iniciativa Foi a tua? iniciativa minha, foi. Nós atores, lá estou eu a falar no plural, eu só posso falar por mim. Eu, como ator, quando vou fazer uma personagem, tento ao máximo materializá-la, dar-lhe um corpo, uma fisicalidade, uma voz. Como é que esta pessoa pensa, em que velocidade é que ele pensa. Não pensa a minha, pensa a dele. Que vocabulário tem. É fazeres todo aquele trabalho que não está na peça, que o autor não pôs, mas que tu podes preencher. Que música é que ele ouve? Não é? Como é que foi a primeira vez dele?
tanta coisa. E no caso do Oscar Wilde, uma vez que era uma personagem biográfica, existiu de facto, tu podes encarar isso de duas maneiras. Ou é limitativo para a tua imaginação, porque é concreto, existiu, está documentado, ou podes encarar pelo contrário, que foi como eu fiz, que é isto abre-te caminhos gigantes de descoberta. Uma coisa quase de arqueologia, não é? E então foi mesmo muito marcante. Foi o maior prémio que eu recebi na vida. Não trocava aquilo por um Oscar. Não trocava ter feito aquele trabalho por um Oscar. No âmbito profissional, por nada. Não trocava por nada. Ok. Isso foi em que ano? 2019. 2019. Ok. A pergunta a seguir, já respondeste a ela, que é como é que constróis as tuas personagens? Pois depende. Eu acho que há sempre uma base dramatúrgica importante. Eu gosto muito do trabalho de mesa. Há atores que não gostam, querem ir para palco. Eu também sou muito prático, mas gosto muito de partir para a prática com um sustento teórico forte. Claro que depende dos espetáculos. Esse espetáculo era uma peça biográfica, portanto, convém conheceres a pessoa que vais interpretar o melhor possível. Sim. Mas eu gosto muito da dramaturgia, isso tem um papel importante na construção da personagem, e depois então partimos para a intuição, para a imaginação, para o milagre, para o inexplicável, que eu acho que também é fundamental. E essa é a ideia que eu tenho sempre da técnica. Ainda há bocadinho, antes de começarmos, estavas a falar da formação. Eu acho que a formação é muito importante, mas não é uma garantia. Eu conheço atores que têm muita formação, que são atores há muitos anos e que são maus atores, maus colegas, portanto a formação não lhes deu nada. E conheço outros que não têm assim tanta formação, mas que intuitivamente pertencem lá, sabes? É aquilo que a gente costuma dizer em teatro, que ele é daqui, é do palco, nasceu para isto. Claro que não há só uma ou outra, não é? Podes pegar nessa pessoa, tu és disto, tu nasceste para isto, mas vai-te munir de ferramentas, e é para isso que serve a técnica para mim. A técnica serve para isso, para tu poderes pôr em prática o teu talento de uma forma muito mais eficaz e muito mais eficiente. É como um carpinteiro. Quanto mais ferramentas tiver ao dispor, mais fácil será chegar ao resultado final. Mas então, isto para te dizer o quê? Essa parte dramatúrgica e teórica é importante para te dar segurança para depois voares. Bora lá ver o que é que acontece aqui. Intuição. Eu no Oscar Wilde, por exemplo, lembro-me perfeitamente que assim que aceitei o papel, eu já o conhecia porque já tinha feito um espetáculo quase 20 anos antes, no TEC, em que fiz a personagem que era o amante dele. Portanto, eu já conhecia o Oscar Wilde, já era fascinado por ele como autor, e uma das primeiras coisas que eu pensei foi: vou ter que trabalhar o corpo, vou ter que arranjar alguém, e cheguei a falar com essa pessoa, para trabalhar a fisicalidade dele, porque ele tinha uma fisicalidade muito própria. Ele era um esteta, era um dandy, aquilo era tudo virtuoso, e em nada parecido comigo. Mas depois de falar com essa pessoa, lá está a intuição. Houve qualquer coisa em mim que me disse: não é por aí. Não é assim que tu vais lá chegar, à fisicalidade dele. Deixa-te ir. Isso vai acontecer. Tu vais encontrar, a coisa vai se dar. E então disse: olha, afinal, não vou por aí. Vou por outro caminho. E ainda bem, porque acho que valeu a pena. Sim, e que aconteceu. E que realmente eu, durante umas largas semanas, tive a fisicalidade daquela pessoa. Não estou a dizer que fui o Oscar Wilde, mas eu senti-me o Oscar Wilde. A maneira de fumar não era a minha, mesmo fora do teatro. Aquilo contamina. Isso também é muito giro na profissão. Tu contaminas as personagens, tu dás-lhes, é sempre tu que lá estás, mas também elas também te dão muito. E depois fica um rasto. Mesmo acabou o espetáculo, já foi em 2019, e eu ainda hoje tenho movimentos, gestos que me fazem lembrar o Oscar Wilde. Me fazem lembrar o meu trabalho no Oscar Wilde. Ok. Outra pergunta que eu te queria fazer é: tu já fazes há muitos anos teatro, televisão e dobragens, e também chegaste a fazer cinema. Pouquíssimo. Eu sei. O que eu te queria perguntar é: das 4 coisas, entre cinema, dobragens, teatro e televisão, qual é que é aquela que te preenche e gostas mais de fazer? O bom.
Tudo o que seja bom. Bom. Porque eu prefiro fazer... Mas não te preocupa que seja teatro, televisão, desde que seja não bom? Não me preocupa. Preocupação não é. Mas imagina, eu nasci no teatro. Como ator, nasci no teatro. Teoricamente, respondendo à tua pergunta, eu diria teatro. Mas eu prefiro fazer um projeto televisivo de qualidade, com pessoas de qualidade, do que fazer uma peça de teatro que o texto não me diz nada, que é fraco, e com pessoas com quem eu não me identifico. Okay. Percebes? Portanto, a minha resposta mesmo é esta. Bom, procuro mais o teatro, é onde eu sou mais feliz como ator, mas já fui infeliz no teatro e já fui feliz a fazer televisão. Já aconteceu as duas coisas. Portanto, não me fecho nisso. O que eu gosto mesmo é de fazer um projeto que mexa comigo, que me diga alguma coisa. Que eu olho para o lado, vejo as pessoas que estão comigo e pá, adoro trabalhar com esta gente. Adoro este texto, esta personagem, isto desafia-me, isto é giro, vou-me divertir, vou puxar por mim. Se for em teatro, perfeito. Se for em televisão, está ótimo. Mas prefiro sempre a qualidade. Não fecho as coisas assim. Gosto mais de teatro e televisão. Identifico-me mais, sou mais de lá. Mas o que eu gosto mesmo, o que eu dou primazia, é qualidade. Se possível. Nem separar. Tu, pegando naquilo que estavas a dizer, tu és do teatro, sentes-te do teatro. Tu começaste na Escola Profissional de Teatro de Cascais? Eu estreiei-me com o Filipe Laféria. Eu sei. Em 96. Okay. E depois fui para a escola, no ano seguinte fui para a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Ok, já tinhas a experiência do... Experiência, sim. Experiência, lá está. Não fazia puta ideia do que é que estava a fazer. Que é uma coisa maravilhosa. Estava só a divertir-me. Estava só a sentir-me muito bem em cima de um palco, de um teatro lindo, ainda por cima, à antiga. E era um miúdo de 15 anos em cima de um palco, com um teatro cheio, com 400 pessoas, e aqui dentro estava certo. Portanto, resume-se a isso. Eu fazia o Judas e tinha um monólogo à boca de cena mesmo. Até acho que me chegava a sentar nas escadas do palco. E tu de repente tens 15 anos. Tens que perceber que isto foi em 96. Hoje em dia toda a gente está habituada, ou mais habituada, a ter um bocadinho de palco, não é? As redes sociais, as selfies e tal. Na altura não. Na altura não há nada disso. E tu de repente estás no Teatro Politeama, sozinho, com 15 anos, num palco daqueles, com a sala cheia, e tu a fazeres um monólogo, e as pessoas todas contigo. E isso cá dentro dizer-te assim, é isto. Está certo, é isto. Portanto, essa é a experiência que eu levo do GOTS. É isto. Ok. A pergunta que eu te queria fazer é, quando se entra para a Escola Profissional de Teatro de Cascais, és submetida a uma audição. Tu achaste que a audição te correu bem? Estavas à espera que ficasses e entrar? Sim, eu acho que sempre me dei bem naquele equilíbrio entre ser uma pessoa segura e não ser arrogante, entre gostar de mim mas não ser vaidoso. Eu acho que sempre consegui equilibrar-me bem nesse arame. E na altura, a audição, eu como tinha acabado de fazer aquele espetáculo acabado, uns meses antes, o que eu levei para a audição foi precisamente esse monólogo do Judas. Okay. E portanto, como era uma coisa que estava muito segura em mim, sim, estava confiante, guardo sempre uma dispensazinha para ter lá aquela insegurança, que faz sempre falta. É muito bom, o medo, a insegurança é muito bom, na dose certa. Mas estava confiante, estava seguro de que ia entrar, sim. Ok. Os projetos que lá fizeste, qual é que mais te marcou como aluno? Na escola? À medida que foste fazendo, sim. Eu vou-te ser muito sincero. A escola de teatro não me marcou pelos projetos. Marcou-me por, de repente, eu estar a viver o teatro. Marcou-me por, de repente, eu ter 3 anos da minha vida, numa idade transformadora, numa idade em que tu estás a encontrar e em que, de repente, já encontraste o que queres. É isto que eu quero fazer. E agora estou num lugar onde me vão ensinar a fazer o que eu quero fazer. E estou com pessoas que querem exatamente o mesmo que eu. Portanto, mais do que os projetos, eu não consigo dizer, houve um projeto. Não houve. Nós fazíamos muitos trabalhos pessoais no primeiro ano, que são trabalhos que servem para tu te desinibires, para trazeres emoções cá para fora. E eu fiz imensos, lembro-me, adorava. Mas era mais pela atenção.
para ter atenção, para ser ouvido, pela concepção criativa, o que é que eu vou fazer e como e que música é que eu vou usar. Isso sempre me fascinou também, por isso é que eu depois também experimentei a encenação, mas não houve assim um projeto, não. Se calhar lembro-me melhor das festas de Natal do que dos projetos, porque era essa bolha, era de repente entrares numa bolha do teatro, que na altura, mais uma vez sublinho, não era como hoje, era uma coisa muito mais escassa. Só para teres uma ideia, na minha altura a minha turma tinha 12 alunos. Hoje em dia já abrem com 50. Têm 2 turmas de 30 cada uma e é porque ficam não sei quantos à porta. Portanto, e havia pessoas mais velhas. Hoje entra tudo mesmo com a idade de 15 anos. Portanto, sim, não houve assim nenhum projeto que me tenha marcado especialmente. Foi mesmo o todo. Falar em castings, quando vais a um casting é sempre algo que já vens nervoso para o fazer e que é sempre uma novidade. Tu ainda te lembras quando é que foi o teu primeiro não e o teu primeiro sim? O meu primeiro não, lembro. O meu primeiro não foi no meu primeiro casting para um filme chamado Adeus Pai, do Luís Filipe Rocha, que acabou por ficar o Zé Afonso Pimentel. Que foi a Patrícia Vasconcelos que fez esse casting. Eu tinha 12, 13, não sei. Esse foi o primeiro não. O primeiro sim foi o Filipe Laféria, o Godspell. Foi um casting muito engraçado porque eu ainda por cima tinha 15 anos, estava a mudar a voz, tinha uma voz de cana rachada brutal, e então na audição o Filipe houve uma altura que me pediu para cantar. E eu era muito rebelde, era traquina do caraças, e respondi: eu não canto. Ele: não canta, tem que cantar, canta lá qualquer coisa. Eu sou ator, não sou cantor. Coitadinho inconsciente, sabia lá o que era um ator. Mas mesmo assim fiquei, porque ele estava à procura de um ator, de um miúdo, especificamente para fazer o papel de Judas, que na altura era o Rodrigo Saraiva que fazia, mas depois ele ia para o Porto fazer um espetáculo com António Feio, tinha que ser substituído, e então ele procurava mais uma vertente de representação e menos musical. E então acabei por ficar eu por isso. Porque eu cantar naquela altura, zero, nem playback quase. E agora se pedissem para cantar num musical? Agora adoro cantar. Acabei por fazer depois, mesmo no Teatro Experimental de Cascais. Não era um musical, mas, por exemplo, eu fiz uma peça, um espetáculo que era o Dom Bosco, em que eu fazia o Dom Bosco, e nós tínhamos uma orquestra em cena, música ao vivo, e eu cantava, e muito não é de qualidade, é de quantidade. Tinha muitas canções, ao vivo. Portanto, acabei por me desarrascar. Estou longe de ser cantor, infelizmente, que é das coisas que eu mais adorava ter, era uma voz incrível para cantar. Estou longe disso, mas desarrasco-me bem. Ok. A pergunta que eu tinha para te fazer, nós começámos a falar disso antes de iniciarmos a entrevista, que é: tu achas que os atores hoje em dia, os que têm formação, são mais desvalorizados também porque, entretanto, abriu mais as redes sociais e a abertura dos influencers? O que é que tens a dizer sobre isso? Achas que tira trabalho a alguns atores? É assim, se estás a falar do meio televisivo, sim, é uma realidade. No meio teatral é outra. No meio do cinema e das séries é outra. Porque este país é muito pequenino. E a mentalidade ainda é mais pequenina. E então há nichos. Há os atores de televisão. Isto não é a maneira como eu vejo. É a maneira como eu vejo que veem. Há os atores de televisão, há os atores de teatro, há os atores de cinema e séries. E de vez em quando há aqui uns que passeiam por todo o lado. Mas eu acho que, por exemplo, no teatro, nunca houve tanta produção teatral em Portugal. Há muitos grupos, muitas companhias a fazer teatro. E eu, que ainda há pouco tempo estive no Teatro do Elétrico, que é a companhia do Ricardo Neves Neves, e tive a oportunidade de conhecer jovens maravilhosos que trabalham com ele, e estão todos ou a estagiar, saídos do conservatório, ou acabaram já o conservatório, já fizeram estágio e estão com ele. Todos tinham formação. E depois perguntas-me assim: mas esses jovens, se calhar, têm mais dificuldade em entrar no mundo televisivo? Tem. Porque no mundo televisivo, se estamos a falar de telenovelas, a formação conta zero. E eu consigo perceber porquê.
A mim ninguém me ensinou a fazer telenovelas na escola de teatro. Eles não sabem fazer telenovelas também na escola de teatro. Se eu for lá aos professores, estou a falar dos meus agora, não sei quem lá está. Se eu for aos professores que me deram aulas na altura e lhes pedir para eles me ensinarem a fazer telenovela, para eu me relacionar num platô que tem 3 câmaras, em que uma dá o geral e que as outras dão os apartados, qual é a minha câmara, os tempos de televisão, de novela, como tratar um texto de novela, todos os truques eu aprendi fazendo. Portanto, eu percebo que quem decide um elenco para fazer telenovela não queira saber se o ator fez o conservatório ou a Escola Profissional de Teatro de Cascais ou isto ou aquilo. Sei que também há escolas que têm formação com câmara. A ACT, a AMA, sei. Não estou por dentro dos cursos, não sei que peso tem isso em quem decide elencos, mas eu percebo que o produto telenovela seja um produto com características especiais. É um produto cujo objetivo é só um: ter audiência. Que as pessoas vejam. Isto para mim já não se pode aplicar a séries da RTP, por exemplo. Sim. A RTP é um canal público, não tem obrigações como tem os canais privados, não tem essas preocupações, tem que ter outras. E tem. E então as linhas artísticas que são tidas em conta quando se decide como fazer uma série na RTP não são as linhas artísticas que se têm em conta quando se decide como é que vamos fazer uma telenovela na SIC ou na TVI. E eu estou em paz com esses processos todos. Aquilo que eu não estou em paz é isso. É haver falta, para mim, há falta de abertura para as pessoas conseguirem perceber. Este tipo é um telenoveleiro, mas tem qualidade para fazer um projeto mais exigente em termos de texto, de tempo, de construção, etc. E o contrário. Este tipo é um intelectualoide do teatro, mas tem aqui um carisma, tem aqui qualquer coisa que vai servir bem numa telenovela. Essa abertura, essa fluidez não existe. É escatalogada. É assim. Não sei se respondi à tua pergunta. Respondeste. Respondi. Só não respondeste à pergunta em geral, que é: achas que as redes sociais, os influencers, podem vir tirar de trabalho aos atores, mesmo aos que têm formação? Eu acho que acabei por responder neste sentido. Se estamos a falar de telenovelas, sim, eu sei, sim, no passado, de reuniões de elenco em que a pessoa que decidia, isto já foi há uns anos, não tentei perceber quem foi, sim, porque já foi há uns anos, em que a pessoa que decidia perguntou, quando lhe foi proposto um ator ou uma atriz, perguntou quantos seguidores tem. Portanto, é um fator. Ou pelo menos foi um fator. Num filme não acredito. Numa série também tenho dificuldade em acreditar. Num espetáculo de teatro, depende do espetáculo de teatro. Há teatro comercial que tem essas preocupações e bem. Eu não tenho nada contra o teatro comercial. Aliás, não tenho nada contra teatros nenhum. Identifico-me mais com um, com o outro, mas não tenho nada contra. Se fores fazer um espetáculo comercial que não tem subsídios, que tu vais ter que fazer bilheteira, vais ter que angariar patrocinadores, tens de contratar atores que vendem. Claro que, na minha opinião, há atores que vendem e que têm qualidade. Sim. Portanto, não te deves agarrar só, vende. Está bem, mas há uns que vendem e têm qualidade. Portanto, respondendo à tua pergunta diretamente, se estamos a falar de telenovelas, as redes sociais de influência têm muita. No teatro comercial têm, hão de ter. Nas outras coisas que não dependem tanto disso, em que não há essa preocupação tão premente, acho que não. Acho que não. Eu vejo atores a fazerem papéis de destaque. Olha, por exemplo, agora está na berra o Rabo de Peixe. Sim. Um dos atores principais, ou um dos atores que faz uma das personagens principais do Rabo de Peixe, é o Rodrigo Tomás, que é um ator que já trabalha há algum tempo, já tem projetos feitos, mas não é um ator mainstream, não é um blockbuster, não é? Percebes? E está nos cartazezinhos da série Netflix, está lá ao lado do Zé, que é o protagonista. Está lá o Rodrigo Tomás. E Helena Caldeira, que também não é um mainstream. E estão lá. E se calhar os influencers que estão a fazer novelas, se calhar, gostava de estar a fazer uma série para a Netflix. Portanto, eu acho que a imagem está sobrevalorizada. Estávamos a conversar sobre isso, transversalmente, não é só
na minha profissão, em tudo na vida, mesmo na vida pessoal. E o que eu acho que nós devíamos fazer é procurar só um equilíbrio. Porque não vais conseguir combater isso. Mas tenta encontrar um equilíbrio. Tenta... É como nós na vida pessoal. Tenta cuidar de ti, mas não ficar obcecado com isso. Eu também gosto de me sentir bem, de olhar para o espelho e gostar do que vejo. Mas não é isso que me guia. Não é esse o meu farol. É um equilíbrio. Okay. Agora passando aqui um bocadinho para a parte mais privada. Aí não vais ter muita sorte. O Renato, neste momento, já está na casa dos 40. O que é que lhe sabe esse número, das experiências que já sabe teve? muito bem. Gosto mais de mim, eu vou fazer 42 anos daqui a um mês. Gosto mais de mim aos 41 e quase 2 do que aos 31 e quase 2. Portanto, estou ótimo. Sinto-me bem fisicamente, sinto-me bem psicologicamente, sinto-me bem espiritualmente, sinto-me cada vez mais maduro, mais preparado para a vida, para as dificuldades e para as facilidades. Estou ótimo, gosto do que vejo ao espelho, não sou perfeito, tenho as minhas coisas, longe de ser perfeito, as minhas lutas internas, mas cada vez estou mais preparado para lidar com elas. Cada vez tenho mais consciência de mim, cada vez me conheço melhor, cada vez é mais nítido o que eu quero, o que eu não quero, como não quero. E, portanto, a única coisa no tempo que talvez me assuste um bocadinho é que eu gosto, há uma componente de mim que eu gosto muito, que é a parte física da vida, do desporto. Eu gosto muito do desporto, eu gosto muito de ter um corpo que acompanhe a minha cabeça, aquilo que eu quero fazer. E a única coisa que me assusta é uma palavra demasiado grande para isto. A única coisa que me alerta é se chegar o dia em que o corpo já não vai dar. Em que a cabeça e o corpo estão desencontrados. Em que a cabeça ainda, mas ainda quero. E o corpo diz, mas já não dá. Se elas andarem sempre juntas, e eu faço esse trabalho, tento pelo menos, se andarem sempre juntinhos, a cabeça vai querer o que o corpo pode. Exato. Outra pergunta que eu tenho para te fazer da tua vida pessoal, se quiseres responder, é se não tivesses ido para a área do teatro e não fosses ator, tu anteriormente já tinhas sonhado com outra profissão? Já quiseste ser outra coisa? Já contei isto algumas vezes. Eu, quando era miúdo, eu quis ser ator muito novo. Sim. Com 10 anos. E a única coisa de que me lembro antes de querer ser ator era que queria ser pintor. E as pessoas, os adultos, contavam, então o que é que queres ser? E eu dizia, quer ser pintor. E ficavam todas, uau! Um miúdo tão pequenino a dizer que quer ser pintor. E eu dizia, pintor de casas. Porque eu queria pintar casas, fascinava-me. Pintar casas. Mas tu na tua infância pintavas muita coisa? Não, pintava muita coisa, mas não sei, deve ter sido o meu pai uma vez que pintou a casa e aquilo, não sei de onde vem, mas lembro-me disto. Queria ser pintor de casas. Depois, ator, aos 10 anos, e não mais larguei isso, mas pensava até que me ias perguntar, se não fosses ator, o que é que vias a fazer? Piloto de motas. Mas achas que se tivesse ido para pintor tinha corrido bem? Não. Ia-me chatear muito rapidamente. Mas tipo, no dia a seguir. Ok. Começava a segunda, terça, despia. Tu és mais de partir o coração ou partem-te mais a ti? Estás a falar no aspecto romântico amoroso? Sim, se chamar assim. O que é que isso quer dizer? Sou mais de partir o coração ou se és mais sentimental? Sou muito sentimental. Sou muito sensível, sou muito ligado às emoções e aos sentimentos. Também tenho uma componente muito racional, mas sou muito de sentir, muito, muito, muito. E entrego-me muito às coisas que faço e às pessoas com quem me dou. Portanto, se calhar a resposta é sim, exponho-me mais do que se expõe a mim. Talvez, não sei. Mas exponho-me, sim. Agora falando do teu filho, sei que proteges muito e que pronto, não falas muito sobre ele e que não... Falo, só não o mostro. Sim, só não o mostras, mas se ele um dia te dissesse que também gostaria de ser ator, apoiavas? Claro, desde que isso o faça feliz. Eu só quero que ele seja feliz. Se ele disser que quer ser padeiro, tem o meu apoio. Se ele disser que quer ser ministro, tem o meu apoio. Se ele disser que quer ser ator, tem o meu apoio. Médico, o que for. Desde que dê tudo dele e que isso o faça feliz, tem o meu apoio. Ok. E a última pergunta que eu tenho para te fazer é como é que
defines o Renato de agora e o Renato de há uns anos atrás? 3 palavras. Pá, foi aquilo, é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Eu sou viciado em aprender. Eu gosto muito de aprender. Eu tenho uma necessidade que é olhar para trás e ver diferença. Não cristalizar, não estagnar. Faz muita impressão as pessoas que cristalizam, pessoas que tu conheces há anos e que dizes, está igual. Não mudou nada. E há pessoas que até dizem isso com orgulho. Epá, não está igualzinho, sou coerente. A coerência a mim não me interessa nada. Essa cristalização. Portanto, eu gosto de aprender, gosto muito de aprender comigo, com os outros, com os livros, com o que vejo e sentir que estou a fazer um caminho. Mesmo que não saiba onde ele vai dar, mas estou a caminhar e há um caminho em frente. Ou para o lado, para trás não, mas ou para o lado ou em frente, estou a caminhar, estou a aprender. E então a diferença do Renato é que hoje estou mais à frente no caminho que estava há uns anos. E olho para trás e consigo perceber tudo aquilo que dizia, tudo aquilo que pensava, tudo aquilo que me fazia feliz, ou que eu achava que me fazia feliz, tudo aquilo de que eu gostava, não rejeito, só já não estou aí. Ainda há pouco tempo tive com a Fátima Lopes e passaram certos da entrevista que eu dei ao Daniel no Alta Definição, que foi só há 3 anos e meio. E eu olho para aquilo e já não estou ali. Eu a falar muito da profissão, eu quero desafios, eu quero ator, eu quero fazer, eu quero que me lance, eu quero que me tire o tapete, e eu olho para aquilo hoje. E eu só quero ir para o meio das árvores ler um livro. Estás a ver? A profissão continua a ser uma parte fundamental na minha vida, gosto muito de trabalhar, mas já não é o meu farol. Que era, já foi. E está tudo bem, eu não olho para aquilo e digo, não digo, olha que giro, lembro-me de estar aí. Lembro-me porquê. E lembro-me porque é que já não estou. Sei porquê. Tenho consciência do caminho que fiz. Estou aqui. E daqui a 2 anos estarei noutro lugar. E está tudo bem. Muito obrigada pela entrevista.